Eu não sabia disso. Interessante. Não acredito. Eu não Eu adorei. acredito. Como é que é? Como é que foi? É assim mesmo. Como que foi isso? Gostei. Verdade. A palavra meditar tem origem latina e usualmente usamos a tradução de meditare, que significa dar um mergulho dentro, mais popularmente, dar um mergulho dentro de si mesmo. Na prática, meditar vai unir concentração com relaxamento muscular, diminuição da respiração, alcançando um estado de contemplação que permite uma conexão com níveis mais elevados de consciência, trazendo paz de espírito e tranquilidade interior. Para fazer uma meditação, necessitamos normalmente de um objeto de concentração, que pode ser interno ou externo. No processo, cortamos ou desligamos os pensamentos que estão em nossa mente e deixamos que eles passem sem criar nenhum apego. Ao que parece, a meditação surgiu na Índia, no Oriente, onde o processo visava unir a mente, o corpo e a alma da pessoa, tendo um componente espiritual envolvido. Ou seja, a meditação tinha, na sua criação, um elo espiritual envolvido. No ato de meditar, conseguimos aquietar a mente. Isso vai fazer com que a gente consiga um equilíbrio interior. Podemos usar diversas motivações para meditar, desde a simples concentração de pensamento até a busca pelo nirvana, que nada mais é do que a libertação do sofrimento, o contato com nossa essência divina, com nosso eu superior. Acredita-se que o ato de meditar surgiu na Índia, conforme nós já falamos, existe uma parede datada de 5.000 anos antes de Cristo lá, que a gente encontra o desenho, né, de pessoas meditando. Mas, em termos de documentos escritos, existe um de 1500 antes de Cristo, também indiano, que comprova as técnicas meditativas. Elas eram utilizadas pela população de toda a Índia. Na China, por volta de 300 a.C., na literatura taoísta, com os mestres Lao Tzu e Chuang Tzu, encontramos exercícios meditativos. Segundo pesquisadores, desde a mais remota presença dos seres humanos no planeta, é possível que, de forma natural, algumas pessoas pudessem alcançar experiências de êxtase com a obtenção dessa calma interior. Uma das formas que torna isso possível é na observação das labaredas de uma fogueira. Então, na medida que o nosso olhar faz o foco no movimento das chamas, nós podemos abstrair por completo outros ruídos e alcançamos então a paz que a meditação proporciona. Egípcios, indianos, chineses e até os maias deixaram registros na história da prática da meditação. E ela está presente no budismo, no confucionismo, no taoísmo, no jainismo na Índia, no sufismo, corrente mística do islamismo, na tradição esotérica judaica da Cabala, na Grécia com os filósofos Filon de Alexandria, do ano 20 a.C., e Plotino, do século III, e até no cristianismo, dentro da tradição cristã ortodoxa de exicasmo, na chamada meditação da oração a Jesus. No Ocidente, a meditação demorou muito para ser praticada, isso só ficou conhecido mesmo no século XX, pela migração dos indianos para os Estados Unidos e o aparecimento lá da yoga. O yogi Swami Vivekananda e Maharishi Mahesh Yogi, na década de 1950,
alcançaram o processo de divulgação, especialmente da propagação da meditação transcendental. Em 1936, a ciência fez o primeiro estudo científico sobre a técnica e na década de 1960, ao ser examinado por cientistas, Swami Rana conseguiu controlar voluntariamente o seu batimento cardíaco, pressão sanguínea, temperatura corporal, o que era considerado pela ciência da época processos involuntários do corpo. Na década de 70, na Universidade de Harvard, o Dr. Herbert Benson demonstrou a eficácia da meditação na obtenção da saúde, o que provou que o ato de meditar vai muito além de uma prática religiosa. A partir daí, vários programas de saúde passaram a usar da técnica da meditação com a finalidade de diminuir o estresse e auxiliar no tratamento de doenças crônicas. Hoje em dia está para lá de provado que a prática da meditação pode propiciar um imenso bem-estar, né? uma saúde, uma situação de plenitude para qualquer ser humano. Existem vários tipos de meditação, das quais nós podemos destacar a meditação guiada, que ela é feita a partir de uma orientação recebida por um instrutor, que pode estar na presença do praticante ou não. O praticante ouve os comandos, segue as orientações, e o ideal é começar fazendo 5 minutos, colocando um relógio para despertar. Escolhe-se uma posição confortável e concentra-se na respiração. A meditação plena ou consciência plena não tem nenhuma referência espiritual e surgiu em 1979. Seu foco principal é no corpo do praticante, nas suas sensações e na respiração. Seu objetivo é reduzir os níveis de estresse. Dura de 30 segundos a 1 minuto e deve ser feita 3 vezes ao dia. A meditação transcendental foi criada em 1950 e tem como objetivo encontrar o eu mais profundo de cada um, ativando a partir daí os reservatórios de energia, criatividade e até mesmo a inteligência. Não depende de nenhuma crença religiosa e sua prática melhora a ansiedade, o estresse, equilibrando o corpo. Deve ser praticada de 15 a 20 minutos, 2 vezes ao dia. E para aprender a técnica é necessário um instrutor profissional. A meditação Vipassana foi criada há mais de 2000 anos por Buda e tem como objetivo mostrar ao praticante como as coisas verdadeiramente são, tanto os sentimentos como as relações, sensações e até mesmo objetos. Através desta técnica, a pessoa se transforma pela auto-observação, alcançando a mente equilibrada. Foi usada numa prisão da Índia de grande periculosidade e com vários problemas de relacionamento entre os presos. Mudou completamente a energia do local, transformando esse ambiente e até o relacionamento dos presos num oásis de paz. A prisão é a Tihar Jail, em Nova Delhi. A meditação Zazen é comum nos países asiáticos, especialmente no Japão. É praticada sentada numa das 3 posições da técnica e dura de 20 a 50 minutos, com a coluna reta, os olhos entreabertos voltados para o chão. O foco é na respiração. O hábito de meditar proporciona redução do estresse, da ansiedade, da depressão e da dor. Melhora o sistema imunológico, a capacidade de memória e de concentração. Reduz o risco das doenças cardíacas, de AVC, e estabiliza a pressão arterial.
reduz o medo, a insegurança, dando mais energia para a vida, para a disposição para o dia a dia, melhora sintomas da fibromialgia, previne a insônia e a síndrome do pânico e melhora a empatia com as pessoas. As relações se tornam mais positivas. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Interessante. Não acredito. Eu não Eu adorei. Que é? Como é que foi? É assim mesmo. Gostei. Verdade.